primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Vamos lá então? Isso, você vai passar aí, não é, Tiaguinho? Porque eu estou sem o... E pode passar isso daí. Eu estou na fase, nós estamos... Isso. Verdades centrais do cristianismo bíblico. Verdades centrais do cristianismo bíblico, Bia. O cristianismo bíblico tem verdades que o dinheiro não compra. Se a gente tirar se a igreja tirar essas verdades, a igreja deixa de ser igreja, Bia. Entendeu? Deixa de ser igreja. E uma dessas verdades é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é uma dessas verdades centrais, diácono Paulinho, muito amado. Quando nós estudamos a doutrina da salvação, tecnicamente chamamos de soteriologia, Gracinha. Soteriologia, 2 pontinhos, doutrina da salvação. Quando estudamos a doutrina da salvação, Lana, ainda fazemos uma subdivisão. Doutrina da salvação objetiva e doutrina da salvação subjetiva. A doutrina da salvação objetiva, a obra de Deus por nós em Cristo Jesus. Tudo que Cristo Jesus fez por nós é a doutrina da salvação objetiva, que nós chamamos também de redenção consumada. Tem até um livraço com esse título antigo, a nossa editora, a editora da IPB, já relançou esse livro, tinha esgotado ele. O título do livro é Redenção Consumada. É uma pérola. Se você quer entender a doutrina da salvação no aspecto objetivo, ou seja, a pessoa e a obra de Cristo, leia também esse livro, Redenção Consumada. A doutrina da salvação no aspecto subjetivo é justamente o que envolve a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo aplicando a obra de Cristo nas nossas vidas. Chamamos de doutrina da salvação subjetiva, porque ela acontece nas nossas interioridades. É uma ação do soberano Espírito Santo que acontece, Rafael, nas nossas interioridades. Entendeu, Ale? Que nós chamamos também de redenção aplicada. Redenção aplicada. Porque quem é que aplica a redenção que Cristo realizou no Calvário? O Espírito Santo. Por isso chamamos de redenção aplicada. A obra que Cristo realizou, redenção consumada. A obra que o Espírito Santo continua realizando, redenção aplicada. Entendeu, Felipe? Então, como é importante, queridos, como essa verdade é importante para nós como igreja. Baseado nessa verdade, meninas, carinhosamente falando, não é? Jovens preciosos que têm nos visitado aqui também, estão cada vez mais apaixonados pela fé reformada, não é? Da igreja cristã evangélica, não é isso? Errei não é? Isso. É um prazer tê-los aqui, hein? Prazer imenso. Cada vez mais apaixonados pela fé reformada. Uma vez apaixonado por ela, não tem volta não. Quanto ao compromisso com a fé reformada, eu me refiro a isso. Essa verdade é tão importante que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 3, ele diz assim, a última parte do versículo. Ninguém, Bia, pode dizer Senhor Jesus, se não for por obra do Espírito Santo. Por isso colocamos ali o Espírito Santo, o aplicador da obra da redenção. Por isso vos faço compreender que ninguém mesmo, que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema.
maldito, separado. Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, no sentido verdadeiro, Léo, senão pelo Espírito Santo. Ah, meus irmãos, quando nós relembramos uma verdade dessa, é para você se encher de alegria, meu irmão. Porque nós estamos aqui todas as quintas-feiras, estamos todos os domingos, todos os dias, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E isso é resultado da obra do Espírito Santo em nós. Juan, Martin Lloyd Jones. Juan está num processo aí de formar a biblioteca dele. Eu lembro-me dos meus tempos também dessa fase, guerreiro. Não podia ver um livro que... Hoje, as promoções da cultura cristã, eu fico, rapaz, vem fazer promoção agora. Um dia desse, a cultura lançou uma promoção, né? Eu olhava, já tenho. Os livros na promoção, né? Já tenho, ficando com raiva. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu já tenho. Eu digo, agora, que pena. Vem fazer promoção agora, é? Juan, guarde essa, não precisa comprar agora não. Martin Lloyd Jones, o pregador congregacional, o autor daquele livro Pregação em Pregadores, escreveu também uma teologia sistemática, você sabia disso? Pois é, da editora PES. 3 livros. E um deles, o livro quase inteiro, ele usa para falar sobre o Espírito Santo como aplicador da redenção. Em um deles, Lloyd Jones entende que você não pode separar a existência da igreja do Espírito Santo. A igreja existe como resultado da ação do soberano Espírito Santo. Continuam com a mesma capa. A editora PES, ela tem dificuldade de vender os livros dela. Então, é difícil eles terem uma nova edição. Facilmente você pode adquirir essa trilogia, muito boa, riquíssima, porque o Lloyd Jones, ele prega a teologia sistemática de uma forma gostosa. Às vezes tem alguns que falam sobre sistemática de uma forma cheia de tédio, né? Ele não, é uma delícia. Alguns até questionam, que acham que ele é muito prolixo, não é? Que ele repete demais as coisas, mas eu acho fantástico, porque quando você lê o material dele, você conhece Bíblia. Então vejam a importância disso, queridos. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for por obra do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, Cléo. Nós vamos começar uma série agora sobre culto. Lembram do título da série? O culto pactual, congregacional e público é a coroa da adoração dos outros 6 dias. Grave isso. O culto pactual, congregacional e público é a coroa da adoração dos outros 6 dias. Quando você se aprofunda nessa temática, buscando aí os livros textos, e nós temos em português hoje muitos livros, você vai perceber que o culto, ele só existe como culto por obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então vejam a importância dessa verdade central aí do cristianismo. Então vejam, ele é o verdadeiro Deus em todos os seus atributos. Já citamos aqui o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Marlene. Lembra aquele texto narrativo? Já citamos aqui Ananias e Safira, lembra o resultado? Ousaram mentir para quem? Para o Espírito Santo. Pedro diz isso. Vocês não mentiram a homens. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Vocês mentiram a Deus. Ou seja, num texto narrativo como esse, Pedro deixa bem claro, descreve que o Espírito Santo é Deus. Ele é o Consolador prometido, procedente do Pai e do Filho.
Se você ler os evangelhos, ou melhor, o evangelho segundo o apóstolo João, os capítulos 14, 15 e 16, eles são conhecidos como os 3 capítulos pneumatológicos do evangelho de João. Não é que só nesses 3 capítulos apenas João fala do Espírito Santo, mas, ou melhor, Jesus, não é? João registra. Mas é impressionante como no capítulo 14, capítulo 15, 16 do Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, a ênfase angélica o tempo todo é Cristo falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pode ler o Evangelho. E é lá que encontramos também essa linguagem, o paracaléu, paracletos, e as suas derivações, que traz a ideia de aquele que se coloca do lado de, para ajudar, para encorajar, para defender, para proteger, para impulsionar, para santificar. A tradução no português é o consolador, ou poderia ser o ajudador, ou o advogado, no sentido, aqueles que colocam ao lado para ajudar. E Cristo lá diz que ele precisava subir dentro do plano histórico redentivo de Deus para que o Espírito Santo fosse derramado, como paracaléu. Queridos, prestem bem atenção. E aqui com muito cuidado e carinho. Existe um livro aí que eu não recomendo ele. Não é um livro recomendado pela tradição reformada. Porém, o título do livro é uma baita reflexão. Bom dia, Espírito Santo. O título do livro é para você parar e refletir. Existe um outro livro aí no mercado, gospel, escrito por um pentecostal, que o título do livro é O Espírito Santo, meu melhor companheiro. Também não recomendo o livro como um todo, mas o título é para você parar e dizer, puxa, esse é até melhor ainda. O Espírito Santo, meu melhor companheiro, meu melhor parceiro. Porque, meus irmãos amados, quando Cristo disse o outro Consolador, eu enviarei o outro Consolador, sabe o que significa, queridos? Nós temos do nosso lado o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, caminhando comigo, caminhando conosco. Por isso o título desse livro é interessante. O Espírito Santo, meu melhor companheiro, meu melhor parceiro. Porque a ideia é essa, queridos. Às vezes nós queremos fugir de algumas ações esdrúxulas, algumas ações assim, não saudáveis, de algumas linhas pentecostais. Mas aí vamos para o outro extremo. Queridos, teve uma época no Brasil, com a chegada do movimento pentecostal no Brasil, e aqui se tem alguém que é desta linha, nós não estamos aqui condenando os nossos irmãos pentecostais. Estamos falando que algumas linhas do ramo pentecostal, quando o pentecostalismo chegou aqui, ele dividiu as igrejas tradicionais. Batistas foram divididos. Aí surgiu a Convenção Batista Nacional. Presbiterianos, aí surgiu a Igreja Presbiteriana Renovada. Quem aqui já ouviu falar da Igreja Presbiteriana Renovada? Ela é muito forte no Paraná. E tantas outras. Mas a reação dos tradicionais e depois dos reformados é que não se podia nem usar a palavra unção, presbítero Humberto. Não sei se você lembra disso. Era até proibido o presbítero César, lembra disso? Era proibir os cristãos tradicionais de usar até a palavra unção. Vê que absurdo, guerreiro. Começaram a jogar a água da banheira fora, mas aí esqueceram e jogaram também o bebê. Como se tudo que os nossos irmãos pentecostais fazem é errado. Isso é absurdo. Se é bíblico, meu irmão, e o meu irmão pentecostal pratica, eu vou praticar também. Mas aí, graças a Deus, Deus levantou uma geração de reformados que mergulharam na literatura dos puritanos,
dos reformados natos e perceberam que essa linguagem eles usavam lá também. Era um absurdo. Por exemplo, fazer uma oração assim, olha. Fazer uma oração assim. Observe, eu passei por essa fase de alguém tentando me tolher sobre isso. E novinho no ministério, verdinho. Na infância ministerial. Tinha deles que proibiam essa oração assim. Observe. Ó Senhor, derrama do teu Espírito Santo mais e mais sobre nós. Ah, não pode, porque o Espírito Santo já foi derramado do Pentecostes. Uma coisa não anula a outra. O derramar, John Stott que levou um livro sobre isso. A ideia de derramar aí é a ideia de Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas teve essa fase. Até a questão daquela do reino. Tem uma canção aqui, eu não sei se vocês tiveram problema com ela, mas lá em Recife era um problemão no meio reformado. Reina hoje entre nós. Aí qual é a heresia que tinha aí, presbítero César? Nenhuma, meu irmão. Não, porque o Senhor já reina. Então pedir para que Ele reine hoje. Queridos, aí você vai estudar a oração do Senhor. Qual é uma das petições que tem lá? Venha a nós o teu. Queridos, é o já e o ainda não da escatologia. Como o conhecimento liberta, né? Como o conhecimento nos livra dos equívocos. Por isso que essa série sobre culto vai ser muito importante. E fique tranquilo que não vai ser tediosa não, viu? Vai ser uma bênção, vai ser para a glória de Deus, vai ser bem gostoso. Porque até algumas igrejas, os seus cultos parecem reuniões fúnebres. Porque disseram para elas que é proibido se alegrar. Não. Querido, nós temos o Espírito Santo. Aí o príncipe dos pregadores brasileiros, quem é? Rapaz, é fantástico você ouvir um pastor como Josué Gonçalves. Quem aqui já foi à conferência de famílias com ele, como preletor? Josué Gonçalves. Ele não é um pastor presbiteriano, é de outra linha. Aliás, de uma linha pentecostal. Mas vale a pena ler a literatura dele. Ele trabalha só com isso. Ele tem uma instituição em Atibaia para recuperar casais, guerreiro. E esse dia teve uma conferência para pastores discipulando pastores. E um dos preletores, Hernandes. Mas nesse dia não era Hernandes que ia pregar. Ele estava indicando um livro de Hernandes. E ele disse assim, observe, para mim, é o melhor pregador expositivo do Brasil. Deus seja louvado. A gente se alegra, meu irmão. Eu estava escutando aquilo, dizendo, oh, Senhor, Deus seja louvado. Continuou usando o reverendo Hernandes. Mas você está citando o Hernandes para quê, pastor? Porque é ele que usa essa linguagem gostosa assim. O Espírito Santo reside em nós, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer o quê? Presidir sobre nós. Essa é a linguagem bíblica de habitação e enchimento. Habitação e enchimento. Nós já somos habitados pelo Espírito Santo. Agora, o quanto a ser cheio, você deve buscar. Efésios 5,18. Aí, por isso que foi lido o texto de Atos. Abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia. Atos capítulo 4. Lembra do texto que nós lemos aqui há pouco? Ora, não já tinha acontecido o Pentecostes? Atos 2. Mas observa o que é narrado para nós em Atos 4. Os apóstolos estavam sofrendo uma perseguição ali do Sinédrio. E depois que saíram ali da reunião, até ameaçados, não é? Foram ameaçados. Diz o texto que eles foram para uma reunião de oração. Olha só, Marilene. Vera Cabral, querida, voltou, hein? Coisa boa. Olha só, gente. Quero voltar aqui o texto aqui, por favor. Versículo 23. Vamos ler juntos. Atos 4, 23. Ô, sonoplastia abençoada. Hoje ali no comando de Tiago e Daniel. Obrigadão, guerreiros. Deus seja louvado. Vamos ler juntos aí? Uma vez soltos, procuraram os
Agora para aí. Eu preciso citar isso aqui. A gente vai citar muito isso nos domingos. Eles foram soltos e procuraram quem? Meu irmão, o melhor lugar para estar é com a igreja. Existe um livro com esse tema. O melhor lugar para você estar é na igreja, é com os irmãos, é com o povo. Os apóstolos procuraram a igreja, os irmãos, e fizeram o que lá? E lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. A igreja, o melhor lugar para estar, muito especialmente no domingo, é na casa do Senhor, é na igreja. Não abra mão, não troque o banquete do nosso Pai Celestial. Deus nos chama todo domingo para o seu banquete, que é o culto, e muitas vezes trocamos o banquete dele por um banquete dos amigos. Meu irmão, você é meu amigo, mas se de fato você é meu amigo, respeite o compromisso que eu tenho com meu Deus. Quer fazer um banquete para mim? Faça no sábado, mas no domingo o banquete do meu Deus tem prioridade, com exceção da obra de misericórdia e necessidade. Voltemos para o texto aí, queridos. Vamos encerrar por hoje, concluindo a leitura do texto. E lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. O que eles fizeram agora? Ouvindo isto, palavra-chave, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, queridos, eles vão citar agora textos variados da Bíblia. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Lembram aí algum texto da Escritura, Antigo Testamento? Existe um livro que é assim, ore as Escrituras. Ore as Escrituras. Vamos lá, o texto. Que disseste por intermédio de quem? Do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Salmo 2. Salmo 2 aí sendo citado. Por que se enfureceram os gentios? Salmo 2, Alisson. E os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão orando o Salmo 2. Aprenda a orar as Escrituras. Tem dificuldade de orar? Ore as Escrituras. Abre a Bíblia e ore um salmo diante do Senhor. Salmo 2, eles citam o Salmo 2 na oração. O texto prossegue. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Quem se levantou? Herodes e Pôncio Pilatos. Ei, para aí nesse texto aí. Herodes e Pôncio Pilatos. Vocês sabiam que esses dois seres humanos, duas autoridades, eles eram inimigos? Se odiavam. Mas de repente apareceu um nazareno na rota deles. Deixaram de se odiar. Fizeram as pazes com qual objetivo? Combater o nazareno. Isso é uma miséria. Por isso que eu digo que tem certas amizades que elas não estão fundamentadas na verdade. É só por interesses, carnais, diabólicos. Fique esperto com certas amizades. Só foi Jesus entrar na rota deles, os dois fizeram as pazes para arrebentar com quem? Com o nazareno. Mas jamais conseguiram, jamais conseguirão, porque o próprio diabo que achava que a derrota era a morte era a vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja Cristo Jesus. Deus seja louvado. Prosseguimos com a leitura. Ao qual ungiste para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Ei, é importante você orar. Ó Senhor, o que estão fazendo com o nosso país. Ó Senhor, o que estão fazendo com as nossas crianças. Ó Senhor, o que estão fazendo com a igreja. Olha Senhor, olha estão orando. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Agora, gente, esse pedido aí é que me fascina. Eu sei que fascina vocês também. Fascina os nossos valorosos presbíteros.
Olha o pedido deles, gente. Eles não pedem aí para Senhor, não deixe que eles toquem na gente, não. Olha o pedido deles, qual é? Conceda aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez. Isso é demais, gente. Isso é demais. Prossiga o texto. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, isso é a linguagem da trindade econômica. Os apóstolos dizem, olha, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Mas peraí, mas Jesus não é Deus? É, mas na trindade econômica, ele tem uma função. No plano histórico redentivo, ele é o servo sofredor, ele é o mediador. Por isso ele é apresentado assim. Aí vem, queridos, o texto que vamos parar com ele. O 31. Tendo eles orado, Cléo, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ah, queridos, queremos usufruir mais e mais do poder do Espírito Santo? Oremos, 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 oremos e oremos. Esses dias de férias lá, olhando para a praia de Enseada e Gaibu, mas sentado, o pastor não para não, meu irmão, mesmo você descansando, você fica pensando, Senhor, me dê uma estratégia, eu preciso de uma estratégia para fazer a igreja orar mais, para fazer a igreja orar mais. Aliás, antes de fazer a igreja orar mais, eu preciso orar mais. E é nesses momentos que o soberano Espírito Santo, ele vai iluminando você, o caminho é por aqui, logo, logo a gente chega lá. Este ano nós até tentamos, não conseguimos. Porque não é fácil você implantar algo não, ou criar uma cultura, é um desafio, é com paciência. Estamos chegando lá, mas nós precisamos orar mais, orar mais, orar mais. E quando a igreja orar mais, o resultado, cheia do Espírito Santo. Consequência, a igreja vai para a rua, vai para as casas, vai para os bairros, condomínios, anunciar o evangelho com intrepidez. Resultado, crescimento em qualidade, crescimento em quantidade, para a glória do Senhor. Esse é o Consolador. Essa verdade central não vai parar hoje não. Eu faço questão de passar mais uma quinta-feira falando sobre o Espírito Santo. Eu só quero que você entenda em o nome de Jesus Cristo. Nós temos um parceiro contínuo caminhando conosco, o Espírito Santo. Quando Jesus Cristo disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está dizendo que Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo. Faça a conexão, é na pessoa do Espírito Santo que Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que eu citei um livro que eu não recomendo, mas o título é interessante? E por que o autor usou esse termo, bom dia Espírito Santo? Qual foi a ideia do autor? E aí ele foi 10. É porque muitas vezes nós somos, na prática, às vezes, em alguns momentos, ateus, gente. Quando não ateus, somos deístas. Eu vou explicar. A gente acorda como se Deus não existisse. Mas a Bíblia diz que Ele existe, Ele é o nosso Pai em Cristo Jesus. Eu devo dar um bom dia para minha esposa, eu devo dar um bom dia para o outro. Bom dia no sentido de, oi, eu estou aqui. Porque eu não devo falar com meu pai. A ideia é falar com ele. Vou citar mais uma vez o Josué Gonçalves. Nessa conferência online, é claro. Aqui eu assisto. Eu entendo que não é só no meu presbiteriano que tem coisas boas não, meu irmão. Em outros ramos do cristianismo verdadeiro também tem, por isso que eu faço questão de assistir. E ele disse assim, não é novidade o que ele disse, não é novidade para mim nem para os senhores, para as irmãs. Ele disse assim, em determinado momento do ministério eu tomei uma decisão. Não farei nada. Não conversarei com ninguém, nem mesmo com a minha esposa, sem antes falar com o meu Deus. Oh, gente, como é lindo ver um pastor fazendo isso.
Eu fiz esse propósito e faço todo dia. Não falarei com ninguém. Não farei nada naquele dia, sem antes eu passar um tempo com o meu Deus. Essa é a ideia, bom dia Espírito Santo. Sem aqui aprovar o conteúdo do livro em alguns aspectos. Essa é a ideia. Ó Senhor, mais um dia. E eu quero caminhar com o Senhor, me ajuda. Eu quero caminhar com o Senhor, caminha comigo, ó Deus. A Bíblia fala de um homem que andou com, qual é o nome dele? Enoque. Andou com Deus, caminhou com Deus. Ele comeu, ele viveu diante de Deus, corandel. Ah, Senhor, nos ajuda a vivermos assim. E nós, querido, todos os recursos para termos uma vida cristã ousada, intrépida, piedosa, Ele nos deu. 2 Pedro, 1º capítulo. Tudo que é necessário para uma vida cristã piedosa, caso Ele nos deu. Uma vida cristã piedosa, verdadeira. Se nós aqui e acolá não temos, é porque não temos usufruído do que Ele nos deu. É porque não temos usufruído do que Ele nos deu. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, hoje e sempre. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo.